Oi, pessoal, é o Ricardo novamente, agora com um som um pouquinho melhor, tá? Vamos fazer então uma aula bem curtinha sobre medidas de dispersão. Essa aula era para ser realizada dia 26 de março, entretanto, com a interrupção das aulas por causa do coronavírus, estamos fazendo aqui em casa, tá? Quer dizer, cada um na casa de vocês. Eu tô fazendo a minha, beleza? Então, é um home office. Vambora. Encontrando padrões, segunda parte. O resumo de um conjunto de dados por uma medida de posição central esconde toda a variabilidade de um conjunto. Às vezes você pode obter médias iguais para conjuntos de diferentes valores, ok? Observe esses cinco grupos de alunos em relação às suas notas. Olha só, o grupo A tem como valores 3, 4, 5, 6 e 7. O B, 1, 3, 5, 7 e 9. O C, todos iguais a 5. O grupo D tem menos elementos, mas os valores são 3, 5, 5 e 7. E o grupo E, os valores são 3, 5, 5, 6 e 6. Se eu obter a média dos cinco grupos, dos cinco conjuntos, o resultado vai ser 5. Ou seja, para diferentes valores em diferentes grupos, a média é a mesma. Então, a média às vezes pode estar maquiando alguma informação de como aquele grupo ou conjunto se comporta em relação às suas diferenças, tá? Então, é perceptível as diferentes variabilidades entre os grupos. Então, nesse caso, é bom verificar uma medida que resume a informação do que diz a variabilidade. Então, um critério utilizado um- uma medida que mede a dispersão em relação à média, tá? As mais utilizadas são o desvio médio e a variância. Então, se nós utilizarmos o grupo A como exemplo e retirarmos a diferença do valor em relação à média, nós temos o seguinte, ó. Primeiro elemento vale 3, eu vou subtrair de 5, dá menos 2. O segundo elemento vale 4, vou subtrair de 5, dá menos 1. O terceiro elemento, vou subtrair de 5, que o valor do terceiro elemento é 5, é igual a zero. E assim até o elemento 5. Então, se eu somar os desvios em relação à média, o resultado será igual a zero. Ou seja, a soma dos desvios é sempre igual a zero. Sempre. Então, essa medida não me dá nenhuma informação relevante. Então, nós deveremos fazer alguma manipulação em relação aos desvios, verificar o que acontece da medida observada em relação à média e em relação a uma transformação para que eu possa ter um resultado consistente para verificar a variabilidade. Essas duas opções são considerar os desvios em valor absoluto, isto é, colocar módulo aqui, tá? Trabalhar com módulo. Ou elevar esse, esses números parentes, essa diferença ao quadrado. Essas transformações não alteram a ideia, tá? Da ideia dos desvios, mas te dá uma boa informação em relação à variabilidade. Por exemplo, aqui no grupo A, teríamos para a soma dos desvios valor absoluto. Então, o primeiro elemento não era menos 2, o módulo então de menos 2 é 2, o módulo de menos um é 1, o módulo de zero é zero, o módulo de um é 1, o módulo de 2 é 2. E a soma desses cinco valores em valor absoluto é igual a 6.
quando nós trabalhamos com o quadrado dos desvios, então nós fazemos a subtração dentro do parênteses e, desculpe, e fazemos a subtração dentro do parênteses. E aí nós elevamos ao quadrado o número resultante. Por exemplo, 3 menos 5 é menos 2. Menos 2 ao quadrado é igual a 4. Então, todo número elevado ao quadrado, seja negativo ou seja positivo, o seu resultado será um número positivo. Tudo bem? E aqui, então, menos 1 ao quadrado é 1, 0 ao quadrado é 0, 1 ao quadrado é 1 e 2 ao quadrado é 4. A soma desses desvios elevado ao quadrado é igual a 10. Então, nós temos duas medidas de variabilidade que são não nulas. Nós devemos também ter um cuidado, tá? O uso desses totais pode causar dificuldade quando comparamos com conjuntos de dados com números diferentes de observações, como os conjuntos A e D. Então, é mais conveniente exprimir essas medidas em relação a um valor médio, tá? Então, por exemplo, se nós utilizarmos o conjunto D como referência, que ele tem 4 elementos, ele pode ter uma medida que não condiz uma comparação com o conjunto A, por exemplo. Bem, então, por isso, nós corrigimos isso em relação a dividir pelo número de elementos, isto é, o desvio médio e a variância. O desvio médio é a razão da soma dos desvios em valor absoluto dividido pelos elementos do conjunto. Então, se nós olharmos o grupo A aqui, o desvio médio é 6 dividido por 5, porque 5 era o número de elementos do grupo A. O valor é 1,2. E para o grupo D, são 4 elementos. Então, o desvio médio é 1. E quando nós dividimos o desvio ao quadrado, nós chamamos de variância. A variância é uma medida muito importante na estatística, porque é a razão da soma dos quadrados dos desvios pelo número de elementos. Aqui, ó. Então, aqui é o somatório, a somatória, né? Os desvios ao quadrado. Então, a variância é o somatório dos desvios ao quadrado dividido por n, ok? Número de elementos. Então, para o grupo A, a variância é 2 e para o grupo B a variância é 2 também, ok? Então, o desvio médio do grupo D é mais homogêneo que A, enquanto ambos são igualmente homogêneos segundo a variância, certo? Só que a variância não é uma medida de unidade. Olha só, sendo a variância uma medida de dimensão igual ao quadrado da dimensão dos dados, por exemplo, se os dados são expressos em centímetros, a variância será expressa em centímetro ao quadrado, ok? Então isso vai causar sim problema de interpretação. Então, para corrigir esse problema de interpretação, aplicamos o quadrado da variância. Isto é, variância, o quadrado da variância é o desvio padrão, ok? Então, quando nós aplicamos a raiz na variância, eu falei errado, não é o quadrado da variância, é a raiz da variância, tudo bem? Quando nós aplicamos a raiz na variância, nós conseguimos uma medida unidimensional chamado desvio padrão, ok? Então tá. Para o grupo A, o desvio padrão é 1,41, porque é a raiz de 2. Tudo bem? Galera, só para dar uma justificativa, a gente fica falando quadrado, 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 que a gente vai falando quadrado até errar, beleza? Então, ambas as medidas de dispersão, tanto o desvio médio quanto o desvio padrão, ele indica qual é o erro
né, em relação ao tentar substituir a observação de referência à média, ok? Em relação às frequências, a, você pega então a, as frequências, tira o desvio, em relação ao desvio médio, né? Você tira então o desvio, né? E pega então quantas vezes se repetiu aquele elemento, tá? E multiplica por número de vezes que né, que ele repetiu. E aí você soma todos os elementos possíveis em relação às suas frequências, depois você divide por n, ok? E a mesma coisa com a variância. Você pega os desvios ao quadrado, vê quantas vezes aquele elemento se repetiu. Então você soma essas n vezes, os n elementos que possui, e divide pela quantidade, tá? Ni vezes, tá? Não n vezes. Então, galera, os exercícios de desvio padrão e desvio médio, variância, são os do Moretti Bussabe, página 40, exercícios de 1 a 5, beleza? Eu vou corrigir o 1, 2 e 3, vou postar também. Valeu? Obrigado, até mais.